Olá, ouvintes da Rádio Mundial. É com grande prazer que nós estamos aqui novamente com o nosso programa Encontros com o professor Laércio Fonseca. É com muito carinho que nós estamos aqui junto com vocês para responder suas dúvidas, tirar suas dúvidas. Sempre com certeza agradecendo à Rádio Mundial por essa oportunidade de estarmos aqui e aos técnicos presentes que nos auxiliam nesse trabalho, ok? Então, sem mais demora, vamos começar com a primeira pergunta do dia de nossos ouvintes, que é a seguinte. Boa noite, professor. O espírito morre se por acaso ele não receba assistência médica e nem se alimente? As pessoas têm umas curiosidades interessantes, né? Veja, minha querida, o espírito ele não morre, tá? Em primeiro lugar, nós temos que entender a seguinte questão. O corpo astral ele foi projetado de uma forma diferente do corpo físico. O corpo físico, nós temos aqui na Terra que buscar, procurar o alimento, ok? Nós temos que encontrar numa floresta uma fruta, nós temos que caçar, né? Os antigos caçavam aquela coisa toda para poder sobreviver e encontrar o seu alimento e comer todos os dias naquele ritmo tal. Mas o espírito ele foi projetado de uma forma completamente diferente. O espírito ele foi projetado para se alimentar do chi que está no ar, né? Do prana. Os chakras, na verdade, são os verdadeiros devoradores de alimento energético. Tá? Você já viu falar nas pessoas aqui na Terra que vivem de luz? Daquele indiano, de vários mestres que colocaram até em laboratório para ver se era verdade mesmo e realmente eles não comem. E se bobear, não bebem água também. Tá? Então isso porque o corpo espiritual e o nosso corpo tem um projeto alternativo dele buscar energia de uma outra maneira. E o corpo espiritual, ele foi projetado dessa forma, se bem que o espírito é um corpo, hein? Você tem que entender que o espírito é um corpo onde a consciência está usando esse corpo. Num processo de ascensão, nós temos que abandonar esse corpo espiritual, o corpo astral, como nós chamamos, né? Para ficar com um outro corpo mais sutil, mais leve, que pode penetrar em dimensões, ou não falar em dimensões, em planos superiores, tá ok? É isso aí. Então, na verdade, esse corpo espiritual, por ele não se alimenta, ele não necessita de se alimentar no plano astral, entendeu? Ele pode ficar desequilibrado, ele pode ficar perturbado, e o espírito sofre com isso, ele sofre dores, ele sofre incômodos, porque ele está usando uma roupa, um corpo que ele está conectado. Da mesma forma, se você machucar esse corpo físico, que vai doer, você vai sentir dor, você vai ficar incomodado, você vai sofrer com isso. Então, o corpo espiritual também é a mesma coisa, você vai sofrer com este problema no corpo espiritual, mas nada que não possa ser consertado no mundo espiritual, nada que você não possa trabalhar e reestruturar, porque há tecnologias avançadas no mundo espiritual, nas cidades astrais, que consertam qualquer defeito, qualquer problema que o corpo astral possa vir a ter, tá ok? Então, é bem por aí. Agora, se por acaso houver um problema sério nesse corpo astral e ele precisar ser substituído, ele será substituído por outro. Você pleiteia um outro corpo espiritual e o comando planetário e o seu projeto, e o seu, vamos dizer assim, o seu conselho kármico que cuide de você, arruma um corpo astral. Da mesma forma que você arrumou esse corpo astral que você está usando, ele é uma roupa também. Da mesma forma que o corpo físico é uma roupa. Só que no plano astral as coisas são diferentes, as regras são diferentes. Aqui você tem que nascer numa família para ganhar um corpo, tem todo um projeto. No plano astral as coisas são diferentes. Esse corpo astral pode ser fabricado, né, em laboratório, lá pode ser fabricado e você usa ele, tá, da forma que lhe convier aí dentro de um projeto planetário. Então, a sua pergunta, né? O corpo astral não morre, tá? E se ele não receber assistência médica, que é difícil, porque lá todo mundo recebe assistência médica, se prontificar, se quiser ir nessa questão, ele vai receber, ok? Então, é muito importante que você tenha essa consciência, tá? Então o corpo não morre, ok? O corpo espiritual, nesse aspecto. Bom, vamos lá. Segunda pergunta de nosso dia. Professor, eu tenho uma curiosidade em relação a um assunto
que por mais que eu busque nos livros e na internet, não consigo encontrar uma resposta concreta. Professor, as sereias existem? Realmente existe uma espécie de peixe inteligente? Ou não, que tenha alguma aparência semelhante à nossa? Ou tudo não passa de pura fantasia? Desde já agradeço. Bom, existe uma coisa que as pessoas viam, que se tornou lenda, né, nas tradições, algumas tradições esotéricas, principalmente as tradições africanas, e os povos que ficavam muito próximos ao mar, muito próximos ao oceano, né? As pessoas desconhecem totalmente, presta atenção no que eu vou dizer para você, o Deva das águas, os elementais das águas. Por que as pessoas, nas tradições africanas, elas rezam, oram para Iemanjá? Quem é a Iemanjá? Aquele ser que surge das águas, aquela forma, né, que vem das águas. Vocês não sabem, mas o reino Deva tem os seus comandos de ordem. Vocês devem assistir um seminário especial que eu fiz com o tema O Projeto Terra do Reino Animal. Ok? Onde nós vamos discutir, antes do homem existir na Terra, quem é que coordenava, quem é que controlava todas as formas de vida que existiam nesse planeta durante os milhões de anos que a Terra teve farta formas de vida. Há 60 milhões de anos atrás, os grandes répteis gigantes, os dinossauros, vagavam pela Terra toda. Os dinossauros viveram por mais de 300 milhões de anos aqui na Terra, os répteis gigantes. É um período muito longo, né? Você está entendendo? Então todas as formas de vida que tem hoje na Terra, que não é a ordem humana, ela é controlada, ela é, vamos dizer, dirigida por comandos espirituais avançados. E esses comandos comandam essas hordas dévicas. Existem espíritos devas que vão viver uma experiência evolutiva dentro do reino animal. Tá? Então, são hordas de espíritos também que chegam à Terra para encarnar nesses corpos animais. Ok? Só que existem alguns espíritos de comando de horda que eles são espíritos muito evoluídos na linhagem dévica, tá? Que eles não encarnam, eles estão no controle do reino Deva, da ordem dévica. Então, às vezes, alguns videntes, alguns, vamos assim dizer, xamânicos dessas tribos africanas, que são videntes, eles acabam entrando em contato e vendo seres elementais das águas muito estranhos, muito diferentes dos nossos, do ser humano em si. E ele acaba vendo essa coisa da mulher misto peixe, né? As pessoas falam das sereias e os sereios, né? A sereia macho, vamos assim dizer, né? Então, na verdade, esses espíritos, eles existem, mas em espírito, não em plano físico, tá? Então as sereias, esses seres, eles são parecidos com os humanos. As pessoas pintam, mas são seres angelicais, são seres dévicos, tá? Que cuidam do reino dévico, das águas, ok? Assim como Iemanjá é um espírito dévico, é um elemental das águas, que cuida da ordem evolutiva dos seres que estão no mundo aquático, nos oceanos. Né? Então todos esses reinos da natureza têm grandes hierarquias coordenadoras de sua evolução. Todos têm uma razão de ser e de existir neste mundo e em outros mundos pela galáxia. Tá? Então a maioria de alguns videntes começavam a ver seres diferentes, né, que surgiam das águas, e eles não conseguiam entender a natureza desses seres. Tá? Então por isso é que as lendas se tornaram vantajosas em termos desses seres estranhos à natureza humana. É claro que fisicamente você não vai encontrá-los. Mas se você for um bom vidente, um bom paranormal, e ficar na beira do mar, você vai ver muitos seres elementais muito estranhos e diferentes de tudo aquilo que você já viu. E não precisa nem ir muito longe. Se você for numa floresta também, você vai ver seres elementais da natureza, das árvores, da floresta, chamados duendes, as fadas, né, salamandras e todos esses seres, também que vão ser muito diferentes para a sua natureza. E tem muitos devas que, se você olhá-lo, você vai confundir com seres extraterrestres. Vai ficar dentro dessa categoria aí, tá? Então é importante você ter esse padrão de consciência que
os seres espirituais elementais da natureza, eles existem e não são parecidos com nada que você conheça, que nós conheçamos, né? Aqui na Terra e no mundo físico. Tá? Então eles são estranhos, tem muitos que têm aparências humanas, são humanoides, outros são mistos de humanoides com seres humanos, aquela coisa toda. Veja a mitologia grega, né? O centauro da mitologia grega, o sagitário, né? Todos aqueles seres híbridos, né? Que não sabe se existiram mesmo ou se foram experiências atlantes. Até tem esse lance existe uma discussão aí que os seres híbridos, né, entre humanos e animais, né, que existiam muito na mitologia grega, pode ser, na verdade, fruto de experiências na época do mundo da Atlântida, aqui, onde a ciência, né, avançou geneticamente e elas faziam experiências com seres híbridos, né? Então, mais ou menos por aí, tá? Então, eu vou fazer um intervalinho para falar, para convidar vocês para ver os nossos trabalhos aqui em nosso espaço, né? Então, no dia 20 de maio, tá? No dia 20 de maio, nós vamos ter um seminário especial ao vivo, online pela internet, que é no sábado às 16 horas, com o tema A Nova Ordem Mundial e o Apocalipse. Então a gente convida você para participar, tá, deste nosso encontro especial no sábado, dia 20 de maio, às 16 horas. É um curso online, você compra ele através do nosso site para participar. É um curso com 4 horas de duração, onde a gente vai estar discutindo a nova ordem mundial e o apocalipse. É uma maneira mais avançada de utilizar a internet para a gente chegar até você, sem você precisar se deslocar, chegar até a cidade de Limeira aqui, ok? Então você, dentro da sua própria casa, você é um curso interativo, onde você pode fazer suas perguntas, e depois esse curso ele fica gravado. Você também pode assistir quantas vezes quiser, reunir os amigos, mostrar para os amigos esse curso que você participou, ok? Bom, e no dia 22 de maio, que é segunda-feira, nós vamos estar iniciando o nosso curso de meditação oriental, que constará com 23 aulas, são 23 semanas. Uma técnica de meditação será ensinada por aula, por semana. E você vai praticar a semana inteira essa técnica. Então nós reunimos cerca de 23 técnicas mais usadas no Oriente, para que você possa experimentar todas elas e depois escolher um grupo de técnicas que mais lhe convém, que mais lhe é conveniente para você, ok? Então é isso aí, tá? Então fique ligado, faça a inscrição nesse nosso curso, não deixe de fora, porque é uma grande oportunidade de você aprender a meditar corretamente, estar profundamente conectado com sua jornada interior e com a sua jornada espiritual. Esse é um curso que é a primeira vez que a gente vai ministrar ele dessa maneira, tão longo, e para você permanecer um longo tempo praticando e envolvido com a espiritualidade na prática, tá? Já no dia 26 de maio, né, nós vamos estar na cidade de Araraquara fazendo uma palestra, né, com o tema Meditação em Movimento, tá? Então, quem estiver na região de Araraquara e quiser participar desse nosso encontro, entra em nosso site e pega maiores informações lá de nossa presença em Araraquara, ok? Muito bem. E no dia 27 e 28 de maio, sábado e domingo, aqui na cidade de Limeira, já é um curso presencial agora, com o tema Câmara de Contatos. Ou seja, como montar um grupo e fazer contato com seres extraterrestres. Como organizar uma prática para que você possa atrair a intenção dos irmãos extraterrestres, para que você possa começar a ter uma experiência de contato com seres extraterrestres, ok? Então, convido vocês para o dia 27 e 28, que é sábado e domingo, um curso presencial aqui na cidade de Limeira. Dizendo a vocês que você pode acessar o nosso site através do endereço www.laerciofonseca.com.br, ok? www.laerciofonseca.com.br, ok? Está dado o recadinho, meus queridos. Então vamos continuar as nossas perguntas. Vamos para a terceira pergunta do dia, né? Então vamos lá. Professor, já assisti todas as suas palestras online e comprei uma série de outras. Adoro.
e tem uma dúvida. Que bom, fico feliz, né, que você está estudando esse nosso trabalho, que você colabora com esse nosso trabalho. O senhor sempre comenta que cerca de 90% dos habitantes atuais da Terra estão aqui pela primeira vez. A média matemática é 87, tá? Mas 90 é 87% em média. Entendo e concordo com a lógica, considerando o número de encarnados hoje. Mas pergunto, vale a pena transmigrar tantas almas de outros locais para uma experiência rápida nesse plano, já que o planeta deve passar por grande mudança em breve e deixar de ser um local de expiação? Será que esses novatos, né, são os espíritos que irão dar continuidade ao processo de evolução da Terra futuramente? Bem, veja bem, a sua pergunta é muito inteligente, muito interessante, e nós temos que discutir isso com bastante profundidade, tá? A coisa é a seguinte, quando um projeto está chegando ao final, o final do projeto é um momento muito especial para o projeto. Ele ficou mais de 12 mil anos nesta mesma linhagem kármica, ok? E esses momentos especiais, eles acumulam o resgate de karma. Por isso as duas grandes guerras mundiais, bombas atômicas, às vezes um apocalipse denso com guerras nucleares, tudo isso que significa o quê? Por que isso pode acontecer? E bilhões de almas convergem para este ponto porque é uma oportunidade de resgatar o seu karma coletivo, que às vezes o seu planeta distante ainda iria demorar milhares de anos para chegar à era da luz e à transição planetária no seu mundo. E esses espíritos às vezes já estão maduros e prontos para uma última etapa na matéria. Então eles são trazidos para esse plano, são trazidos para esse momento de várias origens estelares. Esses bilhões de almas que hoje estão encarnados na Terra pela primeira vez, né, eles não são do mesmo lugar. Eles vêm de vários lugares da galáxia e até de outras galáxias da ordem humana para vivenciar essa transição planetária e essa passagem que é sui generis, ela acontece nos mundos, né, cada 12 mil anos. Então não é tão simples, por isso que todo mundo quer vir experimentar esse momento especial, porque é um momento especial. E nesses momentos especiais, o maior número de almas quer vivenciar essa experiência, tá? Porque ela é rara, ela é rara. Ela acontece de 12 em 12 mil anos em cada mundo, em cada projeto planetário, por aí. E não é sempre que tem tanta vaga assim para as pessoas vivenciarem esse tipo de experimentação. Tá? Então algo sim vai acontecer de muito importante nesse planeta. Algo vai mudar essa ordem evolutiva que nós estamos vivendo hoje. Tá? E sem dúvida é o acordar da humanidade para a espiritualidade e o acordar do ser humano para a sua vida após a morte e como tudo isso interage com o cosmos, com o universo, com outros planetas, com outros seres, com outras inteligências extraterrestres. Então isso vai mudar a ordem evolutiva do nosso mundo. Isso vai fazer com que o nosso mundo transite de um modo completamente diferente para a era da luz. Então nós corremos o perigo ainda e o risco, né, estamos no livre-arbítrio, de fazer um apocalipse catastrófico com guerra nuclear. Mas nós também temos a oportunidade de não ir por esse caminho e chegar um momento que o plano espiritual vai ter que intervir. Ele vai ter que fazer a transformação e vai dar condições ao ser humano de abrir, de ter essas aberturas, para que nós possamos então entrar na era da luz através de um outro padrão de consciência, de uma outra forma de estar no mundo e de estar na vida. Ok? Então, é muito importante que essas almas estão aqui, porque elas vêm para viver uma experiência muito importante. E elas querem, mesmo que seja a primeira aqui. Mas esse momento planetário ele é raro na galáxia. Então, as almas tendem a convergir para este ponto para viver essa experiência em comum, que é uma coisa rara. Ok? Então, é bem por aí. Então, vamos para a quarta pergunta do dia. Né? Professor, a tecnologia utilizada pelos seres extraterrestres que comandam o planeta Terra evoluiu junto com as necessidades do planeta? Ou sempre foi a mesma desde o princípio do projeto? Ou evoluir de forma independente ao projeto? O lance é o seguinte, você tem que pensar, quando você pensar no comando Astar, no comando que comanda a Terra, ele não é um comando conectado ao planeta Terra, tá? Apenas. Ele é um comando que está envolvido com a galáxia, ele está envolvido com outras galáxias, com N projetos em outras galáxias. Tá? Então,
todo o processo evolutivo no sentido de tecnologia, de ciência e avanços estão ocorrendo ao longo de toda a evolução da galáxia. Então esses seres, eles participam desses conclaves galácticos e a troca de experiências de civilizações avançadas que estão nessas dimensões superiores, essas civilizações elas interagem entre si, trocam ciência e tecnologia, porque é uma unidade. Todo mundo sabe que o universo é uma unidade, que o cosmos é uma unidade, que Deus é uno com todos nós, que nós somos uma única consciência manifesta em mundos da diversidade. Então essas inteligências sabem disso. Então há uma simbiose, uma troca constante de ciência e tecnologia entre todos os povos da galáxia. Então essa evolução científica e tecnológica não é uma coisa que está acontecendo aqui na Terra, para o Projeto Terra e por causa do Projeto Terra. Tá? Você tem que tomar essa consciência que o cosmos é muito grande, o universo é muito grande. Tá? Então, esse universo sendo gigantesco como ele que é, você tem que pensar em trilhões de galáxias, é um absurdo. Cada galáxia tendo em média seus bilhões e bilhões de sóis, cerca de 300 bilhões, 400 bilhões de estrelas. Tem galáxias que têm mais de 3 trilhões de sóis, de estrelas. Então é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. São muitas civilizações. E outro, o universo tem mais de quase 15 bilhões de anos de idade. E quanta coisa, quanta evolução não aconteceu nesses 15 bilhões de anos. Tá? Então tudo isso é compartilhado. Nos planos superiores, tudo isso é compartilhado. As coisas não são, né, a ciência e tecnologia, o conhecimento do universo, ele é uma coisa que é dividida com todos. Tá? Lá é uma unidade. Você não pode basear o que acontece lá em cima com o que acontece na superfície da Terra. É por isso que as pessoas começam a projetar, né, a ideia de ET mal, de ET não confederado, tal, essa coisa de filme americano, né, essa coisa de cinema. E não é uma experiência real dos médiuns. Não. Eu não acredito que os médiuns tenham uma experiência real para falar sobre ETs maus e ETs bons. Eu já fico 5 pés atrás e um na frente quando um sensitivo fala para mim de ET mal. É porque ele não conhece a coisa lá em cima. Ele viveu talvez experiência, alguém falou para ele, algum espírito falou para ele que também está nessa mesma visão, né, distorcida de uma realidade superior. Então, o que é importante é que a gente entenda que todas as inteligências mais avançadas elas estão numa unidade, elas estão numa simbiose muito grande para a evolução de todo o universo como um todo. Tá? Então é muito importante que a gente tenha essa consciência. Tá? Então vamos para a última pergunta do dia. Nós estamos quase que encerrando o nosso programa, né? Professor, gratidão pela oportunidade de estudo dessa noite. Não sou conhecedor da Bíblia, mas nela existe uma passagem apocalíptica de Lucas que diz que haverá também coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Sobre essa passagem pergunto, a materialização de discos voadores no céu poderá ser uma coisa espantosa ou um grande sinal do céu? O senhor acredita nessa hipótese dos seres que comandam a vida na Terra usarem a materialização de naves nos céus para chamar a atenção da humanidade? Bom, a materialização de naves e a mostra de naves já tem desde 1947 que ela está acontecendo. Foram aparições muito grandes em muitos lugares. Se você acompanhar a ufologia desde 1947, estudar a casuística ufológica com profundidade, você vai ver que tem milhares de casos de aparição de naves. E naves grandes até, de 300, 400 metros de comprimento. E nessa aparição de Fênix, que é recente, né, nos Estados Unidos, a nave tinha mais de quilômetros de comprimento. Quilômetros, é um absurdo. Então, eu não sei se é exatamente sobre esses sinais nos céus que Lucas estaria dizendo, estaria se referindo. Tá? Ele poderia estar se referindo a armas nucleares, porque uma arma nuclear, por exemplo, ela sempre é detonada a 2.000 metros de altura hoje. A de Hiroshima foi detonada a 500 metros de altura. Né? Aviões andando no céu são sinais dos céus. Tá? Jatos, nossa própria tecnologia poderia Lucas estar se referindo. Porque quando um sensitivo de 2.000 anos atrás, tá? ele entra em contato com uma visão futurista, ele não consegue entender o simbolismo daquilo. Então imagine ele vendo aquela coisa bombardeando cidades e tal. Ele não vai entender, porque ele nunca viu no céu aquelas coisas na época dele. Então ele vai perceber que na época do Apocalipse, então havia muitas coisas no céu, muitos sinais nos céus, muitos objetos no céu, que não precisa nem ser de natureza extraterrestre. Ele poderia ter visto esses sinais de natureza terrestre.
né? É a mesma coisa quando o Nostradamus tem as suas visões. Ele está em 1555. Ele não sabe de nada, coitado. Ele nunca viu um foguete, ele nunca viu uma arma avançada, ele nunca viu um caça F-16, né? Ele nunca viu o piloto vestido com todas aquelas roupas todas complicadas, parece bicho pilotando aqueles garças, né? Então, na verdade, as visões dos antigos podem passar por esse aspecto, ok? Então, é isso aí. Pessoal, nosso programa está encerrando. A gente agradece à Rádio Mundial, agradece a todos vocês pela oportunidade de estarmos aqui e você compartilhar com a gente dessa nossa experiência, desse nosso diálogo informal que nós temos aqui na Rádio Mundial com todos vocês, ok? Então, namastê, muita luz, muita paz e até aí um próximo encontro a todos. Namastê.